Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana Pereira, invadi aqui as mídias sociais do deputado Tião Medeiros, né? Por motivos meio óbvios, né? Que é meu noivo, e além disso, eu sou jornalista e apresentadora, então a gente tá com uma ideia aí de bolar pra vocês e mostrar o que até agora ele tem feito, né, em prol dos paranaenses. E hoje nosso assunto é muito importante, que é a lei, então, de obrigatoriedade das vacinas no ato da matrícula, certo? Certo, é isso. A carteira de vacinação em dia virou item obrigatório na hora de matricular filhos nas escolas do Paraná. Recado importante para quem tem filho, filha em escolas públicas e também particulares. Agora é obrigatório levar a carteirinha de vacinação em dia para matricular crianças e adolescentes. Por causa disso, tem muito aluno nos postos de saúde nos últimos dias. A gente tem a ideia de tentar noticiar sempre pelas redes sociais o nosso trabalho e talvez uma das ações mais relevantes que aconteceram no mandato. E quando eu fiz, eu não tinha todo o entendimento e o alcance do quanto essa lei poderia ser importante para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Foi a lei que obrigou, então, a carteira de vacinação atualizada, a declaração vacinal no ato da renovação da matrícula escolar. E eu sabia que isso era importante porque eu tinha já tido acesso aos números que as vacinas tinham decaído, né? Tinha declinado muito o alcance da população vacinada, enfim. E aí, depois dos resultados, eu aqui em Paranavaí, nesse final de semana, tive acesso aos números, inclusive com a Miriam Jordão, que é a responsável pela imunização do setor de saúde do município de Paranavaí, e nós puxamos os números do município e do estado para ter o alcance do quanto foi efetiva a lei. Eu acho super legal, Gi, a gente colocar em números o quanto essa lei alcançou uma população que não tinha sido vacinada, né? E a história, a evolução dos números deixaram isso extremamente claro. Como disse, o Tião tá aqui com a gente, a Miriam. Miriam, conta pra gente, porque é muito legal. Aliás, é um número significativo esse aumento, né? Com certeza, nós que trabalhamos na área da saúde, principalmente nessa área da parte da imunização, nós vemos um crescimento muito grande, muito favorável em relação às coberturas vacinais. Lógico que ainda é uma lei recente, mas nós já notamos um número bastante significativo. De 2015, que nós tiramos um método de avaliação, nós tivemos anual 44 mil vacinas aplicadas. E em 2018, né, com a nova lei, que vem fazer a questão da obrigatoriedade, nós tivemos um salto para 59 mil aplicações de vacina. Então isso resulta em torno de 30% crescimento de aplicações de vacina, pessoas que não estavam com a atualização da carteirinha de vacinação, e isso se dá muito importante também pelo grande número de alterações que tem no nosso calendário vacinal devido a dados epidemiológicos. Então, de acordo com os dados que vão tendo necessidade de introdução de vacinação no Programa Nacional de Vacinação, muitas pessoas vão se evadindo das unidades básicas de saúde. Então, a primeira infância, nós até que temos um certo controle, mas depois dessa primeira infância, as pessoas acabam se evadindo das unidades de saúde e acabam, então, tendo esse descontrole, essa falta de vacinação no cartão de vacinação. E eu acho que a gente tem que deixar bem claro para quem está acompanhando o porquê disso, né? O porquê que essa lei foi criada? Porque simplesmente os pais deixaram de vacinar seus filhos. Eu, quando era criança, por exemplo, eu nem sabia de algumas doenças. Por quê? Porque eu era vacinada. Então, tem doenças de 30, 35 anos que eram erradicadas e que agora voltaram. Por quê? Porque os pais deixaram de vacinar seus filhos. Foi mais ou menos essa ideia que você teve, né? É isso, existe um movimento mundial, uma corrente minoritária e até bastante combatida de que a vacina não é necessária mais, de que ela é ineficaz ou algo assim. É claro que essa é uma corrente super minoritária e também já em desuso, enfim. Só que muita gente propagou isso e tomou isso como verdade e deixou de vacinar seus filhos. Então aí os números que a Miriam trouxe, só em Paranavaí um aumento de 44 para 59 mil, praticamente 15 mil crianças a mais vacinadas por conta dessa exigência da lei, só no município de Paranavaí. Depois a gente vai trabalhar os números estaduais, mas isso vai ter um alcance imenso, enorme, na ampliação da vacinação dessas crianças. E esse movimento mundial se alastrou e tomou isso como verdade. Mas existe no Brasil um calendário nacional de vacinação obrigatório, depois até a Miriam pode explicar isso, né? E a gente sabe que muitos pais não respeitam isso. Então, Gi, a ideia foi criar essa obrigatoriedade
para que o calendário nacional fosse exigido. São as vacinas, é sempre importante lembrar, são gratuitas, né, e obrigatórias. A gente só exigiu que no ato da renovação da matrícula escolar, os pais então levem essa declaração de que eles estão em dia com a vacina dos seus filhos. E só para explicar, esse movimento, gente, é um movimento chamado de anti-vacina, que tomou uma repercussão mundial. Por quê? Olha só, um médico britânico chamado Andrew Wakefield publicou em 1998 um estudo dizendo de que a vacina tríplice, que é de Sarampo, cachumba e rubéola. Que essa vacina, ela estava ligada ao desenvolvimento do autismo. Depois de muito tempo, lá em 2014, ele publicou isso numa revista super conhecida nessa área da medicina. E depois de muito tempo, enfim, foi comprovado de que isso não era verdade e que ele só queria conseguir dinheiro, que ele tinha alterado, inclusive, algumas informações. Só que daí caiu nas redes, né? O pessoal começou a difundir o chamado fake news, que todo mundo está bem acostumado a saber, e pronto, isso se propagou pelo mundo inteiro. Então tem muita gente que ainda acha que isso é verdade, mas isso não é, tá comprovado. Inclusive esse médico, ele não pode mais exercer a medicina e foi banido disso. Então essa história de antivacina realmente não existe mais. Claro que tem também um aspecto religioso, tem também pessoas que não podem tomar vacina, mas é uma minoria. Então assim, o que se espera é realmente vacinar a maior quantidade de gente possível. Quem não conseguiu vacinar as crianças na hora da matrícula, teve um certo período para isso, né? Sim, a lei dá um prazo de 30 dias para atualizar essa carteira de vacinação e essa declaração vacinal, e que se não apresentar em 30 dias, aí a escola, diante dessa ausência da documentação exigida pela lei, vai comunicar o conselho tutelar para que tome medidas legais, porque como a gente disse, a vacina é uma obrigação e não é uma opção dos pais. Eu fui atrás de uns números e olha só, a Organização Mundial da Saúde fez um relatório sobre os 10 maiores riscos da saúde global para 2019 e simplesmente um dos maiores riscos que eles consideram é a falta de vacinação. 3 milhões de mortes por ano por pessoas que não se vacinam. E 1,5 milhão de pessoas poderiam ter se vacinado e, enfim, evitado uma morte. É a prova de que precisa-se de vacina, né, Miriam? Com certeza. E algumas doenças, como você já disse, nós perdemos inclusive o certificado de erradicação, que é o caso da sarampo, que é inclusive essa vacina da tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola. Esta vacina de sarampo, cachumba e rubéola, ela é feita aos 12 meses, depois um reforço aos 15 meses e então até os 29 anos, que nós consideramos, todas as pessoas têm que ter 2 vacinas dessa tríplice viral e pessoas de 30 até 49 anos têm que ter 1 dose desta vacina. Profissionais da área da saúde, independente da idade, tem que ter 2 doses dessa vacina tríplice viral. E outra coisa, é crime você não vacinar, viu, gente? Segundo o ECA lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069 de 1990, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ou seja, além disso, é um crime. Imagine se um filho morre por conta de uma falta de vacina, né? É isso, essa é a ideia. Forçar então os pais a cumprirem uma obrigação que já estava na lei, mas que infelizmente vinha sendo desatendida, não observada, e aí doenças que já nem existiam mais começaram a ressurgir, reaparecer, e isso é muito perigoso para a saúde pública. Então a ideia do projeto era exatamente combater isso de uma maneira simples, né? Na hora de levar os seus filhos para a escola, de renovar a matrícula escolar, ou então fazer a sua primeira matrícula, que apresentasse essa documentação atualizada. Acho que deu certo, me parece que foi muito bem aceito pela comunidade escolar, pelos setores da área da saúde, né? Toda a manifestação da Secretaria de Saúde Estadual, dos municípios, os números não mentem, estão aí para deixar claro que o alcance aumentou bastante e eu me sinto bem satisfeito com a lei e acho que alcançamos o objetivo e o resultado. E além disso, teve uma repercussão nacional, né? Outros estados, inclusive, estão se baseando nessa lei aqui do estado do Paraná para que levem para os seus próprios estados. Saiu em toda a mídia nacional, a gente até acompanhou algumas, né? Foi. Exatamente. Até o ministro da Saúde manifestou o interesse de criar uma normativa nacional em parceria com a Secretaria e o Ministério da Educação, para que essa ideia fosse estendida em nível nacional e isso pudesse, então, passar a fazer parte do calendário nacional de vacinação e também do calendário da área de educação como uma das
exigências no ato da renovação da matrícula escolar. A gente está aqui no mês de abril, daqui a pouquinho algumas escolas até abrem, né, na metade do ano para matrícula e para rematrícula, então acho que vale a pena a gente refrisar. Miriam, eu tô com um atestado vacinal aqui na minha mão. Explica para o pessoal o que é isso. Eu sou mãe, não sou ainda, mas né, vamos supor que sou mãe, vou até o posto de saúde para levar meus filhos para se vacinar. E daí? Na verdade, para você ter a emissão do certificado vacinal, você tem que ir com o documento de vacina, carteirinha de vacinação, na unidade de saúde. Aí vai ser feita a leitura das vacinas que constam ali neste documento. E aí, então, de acordo, se as vacinas estiverem em dia, é feita a emissão do atestado vacinal. Caso as vacinas não estejam em dia, no ato, se a criança já estiver ali, se o adolescente já estiver ali, já é feita a atualização do cartão vacinal e aí então a emissão desse certificado, do atestado vacinal. E aplica ali a vacina. Já no ato, já é feita a aplicação da vacina, caso a necessidade, de acordo com o calendário nacional de imunização. Eu acho que esse vídeo é legal, até para mostrar para as pessoas que estão em casa que você está pensando nos paranaenses, né? Seja na saúde, seja em segurança, seja no ramo que for. E para todos os paranaenses, isso aqui é uma questão de vida. Acho que é mais ou menos isso que você quer passar, né? É isso, Gia. Acho que nós temos desafios em todas as áreas, né? Na segurança pública são muitos, na educação são muitos e na área da saúde não é diferente. E o caminho inicial e básico é começar pela vacinação. Então a ideia era de fato essa, alcançar o maior número de crianças, de jovens, de adolescentes, até 18 anos é obrigatório. Lembrando que a partir dos 18 não é mais obrigatório por parte dos pais, mas aí você é responsável por você mesmo, por si próprio e pode continuar a vacinação, né? Então acho que o objetivo foi alcançado, eu estou bastante satisfeito, os números mostram aí só em Paranavaí um aumento de 30% na vacinação e eu tenho certeza que isso se repete em todo o estado. Então eu estou bem satisfeito como legislador, como alguém que trabalha para achar soluções que dão efetivos resultados na vida de todos. Eu acho que essa é uma boa medida e foi um bom exemplo para isso. Agora tem muita gente que pensa assim, as leis são criadas, mas as leis não são aplicadas, ou elas não são fiscalizadas. Acho que vale a pena dizer também que você pretende fiscalizar essa lei. A ideia agora é acompanhar, né, Gia? É ver com a Secretaria de Saúde o quanto isso aumentou no estado inteiro, junto da Secretaria de Educação, se as escolas estão efetivamente cobrando, né? E no caso da falta da documentação, se de fato estão notificando o Conselho Tutelar, como manda a lei, para que haja o efetivo cumprimento, porque o que nós estamos tratando aqui é uma questão de saúde pública, né? E também de cuidado às crianças, aos jovens e aos adolescentes. Acho que tem que ficar bem claro isso também, né, Miriam? Porque, por exemplo, assim, eu não quero vacinar meu filho, é uma opção de vida minha, mas eu posso enfim, passando uma doença para outras crianças. Então é uma questão pública realmente, né? Você previne a si, mas você previne ao outro também. Claro, lembrando que essa questão, né, da obrigatoriedade nacional, ela não é mais opção, como você comentou, ela é uma obrigatoriedade. Então toda pessoa que está dentro do território nacional, elas têm que estar em dia com o cartão vacinal, porque ela se torna um crime de saúde pública. Então, todas as pessoas têm que estar com a vacinação em dia. Veja aí o caso do sarampo, o caso de febre amarela, que são doenças imunopreveníveis. Então, nós somos responsáveis. Enquanto menores, os pais são os responsáveis. Exatamente. Mas a partir disso, até quando eu sou responsável pelo meu cartão de vacinas? Então, é do adolescente, da gestante, do adulto, do idoso. Todos nós temos a obrigatoriedade de estarmos com as vacinas em dia. Eu acho que temos que deixar bem claro o seguinte, o legislador está fazendo a lei, né? O pessoal da saúde está lá disponível, as vacinas são de graça, basta ir, não é verdade? Então eu acho que quem está assistindo a gente, quem ainda não levou seus filhos, ou ainda estava com um pouco de receio, a gente já explicou o que é essa antivacina, ela não existe mais, isso aí simplesmente não passou de uma conversa de um médico, que nem mais médico é. Então aproveite esse tempo, vá até o posto de saúde da sua cidade, as vacinas estão disponíveis e vamos aproveitar, né? Porque tem gente do bem querendo fazer o bem para os outros, acho que é isso que a gente quer passar. Obrigado, Gi. Obrigado, Miriam. Só uma ressalva, no Estatuto da Criança e do Adolescente também diz que a falta da vacinação e a recidiva dela, de estar cobrando e a pessoa não vai, ela pode ser feita uma multa de 3 a 20 salários mínimos pela falta da vacinação. Então, nós não queremos chegar a esse extremo de estar aplicando uma multa, mas está lembrando que a sua obrigatoriedade, o seu dever de cidadão tem que ser cumprido.
Então Muito isso é legal. muito importante, a gente está Claro. ressaltando que existe uma lei que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um direito da criança e um dever do adulto, né? Sabe, também uma coisa que é importante a gente lembrar, esse calendário nacional de vacinação, que é obrigatório, ele não é só para as crianças. Tem vacinação para adultos e para idosos. E a gente não ouve falar muito sobre isso, né? Gestantes, adultos, idosos, adolescentes. Então, se você também passou dos 18 anos, também tem lá vacinas obrigatórias que é importante saber. Então conheça, até eu vi aqui que tem o site, é bem simples, né? saude.gov.br/vacinação. Né? Olha lá tem o calendário vacinal. Ao longo da vida de todos nós temos obrigações, né? Várias obrigações. E uma delas é estar em dia com a vacinação, inclusive após os 18 anos. Eu acho que é simples. A gente pode cobrar quando a gente dá exemplo, não é verdade? Então vai lá e vacine seu filho, ou vai lá e tome a vacina, porque daí a gente pode cobrar, inclusive, do poder público. É isso. Tchau! Obrigado.